Bem-vindos a mais um episódio do Liderança Sem Rodeios. E hoje o meu convidado é o Gustavo Montes. Gustavo é executivo com mais de 20 anos de experiência, transformando tecnologia em vantagem competitiva. Ele tem uma trajetória em fusões, aquisições, IPOs, ambientes regulados, sempre com foco em estratégia e execução. Ele tem experiência em integração de ambientes críticos, governança adaptativa e arquitetura escalável, entregando eficiência operacional, segurança e crescimento sustentável. E hoje o Gustavo está como superintendente da Serasa Experience. O que nós vamos trabalhar hoje, né? O que nós vamos falar hoje? A gente vai falar sobre transformar processos complexos em simples, nós vamos falar sobre metas, nós vamos falar sobre estratégia, sobre gestão e por que é tão importante a gente olhar para os resultados, medi-los e como fazer com que esses resultados eles sejam estratégicos e potencializem os negócios. Muito bem-vindo, Gustavo, a esse bate-papo. Eu agradeço o convite, é sempre muito bom falar sobre um tema que eu acho que a gente falou muito durante muito tempo sobre ser data-driven, sobre tomada de decisões de dados, mas a gente acaba não praticando isso no dia a dia, porque a gente ainda tem muito contexto de feeling. Todo mundo fala assim, olha, o meu feeling é isso, eu vivi isso a vida toda e vai ser sempre assim, e a gente está num momento cada vez mais acelerado que as coisas mudam muito rápido. Então, os dados vão sempre nos ajudar, mas eles não são somente a decisão única. O feeling ainda vai estar lá. Mas falar sobre dados é sempre muito divertido. Então fala para nós, quem é o Gustavo? Se você fosse fazer um storytelling de quem é o Gustavo criança, como é que você chegou nesse mundo de dados, de informações, de pensamento, de visão de futuro, de estratégia? De onde você partiu? A gente sempre parte dos pais, a família, do nosso ambiente. E eu graças a Deus, eu tenho bons exemplos dentro de casa. Então, minha mãe foi concursada, né? Depois ela saiu. Mas ela tem aquela visão de estudo formal, de buscar treinamento. Meu pai já tem uma vivência mais prática. Meu pai trabalhava numa loja que vende peça de fogão quando não existia regulamentação de nada. E para quem trabalha em loja, eu vivi crescendo dentro de loja com ele, às vezes, é uma coisa que você não pode perder venda. Isso, depois que eu fui trabalhar no varejo, eu vi a importância. Mas num cenário onde você não tem nada regulado, a criatividade é muito forte. Uhum. Então eu cansei de ver meu pai tendo que pegar a pecinha pequenininha e falar, olha, essa pecinha aqui deve dar para funcionar. E o cara, não, mas se não funcionar você volta aqui que eu troco. Que era uma expressão que a gente usa muito, né? Que é o combinado não sai caro. E eu levo isso para minha carreira, né? O combinado não sai caro, a criatividade. E como criança, eu era uma criança de experimentação. Meus brinquedos, acho que se não teve um que eu não abri para ver como é que funcionava por dentro. E eu quase nunca conseguia montar de volta, né? Mas eu abria. E por acaso, essa vivência prática do meu pai e o treinamento da minha mãe, o estudo, né, eles sempre priorizaram o estudo. Portanto, para os dois sempre foi uma visão de que o estudo era o caminho. E aí, quando saiu o computador, a gente não tinha uma condição tão boa, para ter um computador. Foi um investimento dos meus pais, mas eu fui um dos primeiros na minha rua a ter computador, com internet. E aí abriu um mundo para mim. Porque eu descobri que eu não precisava simplesmente quebrar alguma coisa para funcionar. Então, o computador era software, o software podia mexer, refazer. E aí eu sempre fui isso. E eu era o maluco de tentar, meu irmão, amigos, o maluco de aprender como é que funcionava. Então, eu brincava que eu não tinha dinheiro para comprar um CD, eu aprendi o Napster. E aí o Napster entrega um pouco a idade, né? Eu acho que muitas pessoas estão nos assistindo vão saber o que é isso. Não vão. Se pesquisar no Google, vai ver o que era o Napster e era o avô do Spotify. E aí, por acaso, o meu computador também ele era um bom computador, ele tinha um gravador de CD. Eu falei, olha, se a gravadora grava CD, eu devo conseguir. E aí eu gravei CD, um dia eu cheguei na escola com um CD meu, bonito, gravado música, com impresso. E aí um amigo falou, você não grava um pra mim? Eu falei, olha, eu gravo, mas não tem dinheiro e tal. Não, te dou um dinheiro. E aí a gente foi aprender. Então eu aprendi a gravar CD, aí aprendendo, navegando na internet, falei, olha, como é que faz site? Falei, eu não sei, vou pesquisar, via constante. Um dia eu já estava fazendo site e um belo dia um amigo meu falou, olha, um colega meu tá querendo fazer o site da empresa dele, vamos fazer? Eu falei, vamos.
E aí eu com 17, 18 anos já tinha feito um site para uma empresa de engenharia, sem contrato, sem nada, né? Então a gente chegou lá e aí, de novo, o combinado não sai caro. Ele falou, olha, preciso, você vai cobrar quanto? Eu falei, olha, vamos cobrar tanto, eu te dou uma entrada hoje, você me entrega daqui a 60, 90 dias e eu te pago o restante. E eu levo isso para minha vida o tempo todo. Então, o combinado não sai caro e vamos experimentar e vamos testar, porque se alguém fez, eu também consigo. E você formou em TI? Eu sou formado em TI, depois eu fiz um MBA em gestão de projetos, né? Então, a minha veia de TI também foi um pouquinho da pressão da família, de estudo, mas é estudo formal também, faculdade você tem que ter, é importante. Então eu fiz a faculdade, depois mais velho eu fiz o MBA, e depois, como toda tecnologia, certificações. Então, uma atrás da outra às vezes. Maravilha. Vamos pensar então, quando é que você formou em TI e você já começou liderando projetos assim que saiu da faculdade? Como é que foi essa transição de começar a fazer esse processo de gestão de projetos, gestão de pessoas, né? Aconteceu as duas coisas juntas, projetos e pessoas. Como é que foi? Conta pra gente esse início. A vida nem sempre foi tão simples, né? Então, a necessidade me trouxe aprendizados. Então, antes mesmo de terminar a faculdade, eu já tinha feito um site de engenharia, né? Em engenharia de projeto. Nesse caso, o site era um projeto, então eu tinha que entregar ele em 90, não lembro o prazo certinho. Então, naquele momento, eu já tinha que lidar com o que era um projeto, até sem saber o que era um projeto. E eu fiz vários freelancers depois, então toda a dinâmica de atender o cliente, entender o problema do cliente, isso eu fiz minha vida inteira desde o início da carreira. Lidar com pessoas nesse aspecto foi muito natural, porque eu era uma pessoa só para lidar com todo o processo, mas minha carreira foi levando para isso. Então, primeiro como desenvolvedor, e aí nas horas vagas trabalhando o freelancer paralelo, depois trabalhando com indicadores ou ferramentas de indicadores. Então, na minha carreira tudo foi um pouco natural, mas eu sempre tentei aproveitar oportunidades que eu observava. Então, muito em torno dos problemas que eu via e que eu podia resolver. Então, uma das primeiras promoções que eu tive na minha carreira era porque eu cuidava de um processo de projetos, eu cuidava da ferramenta de projetos, e aí a pessoa que cuidava de metodologia, por contexto estratégico, saiu da empresa, enquanto essa pessoa de metodologia não entrava, eu fui ajudando as pessoas, até que um dia eu falei com o meu chefe, e aí, o cara vai chegar? Eu falei, não, já é você tá aí fazendo um bom trabalho, toca isso aí. Então, não foi algo que alguém pediu, Gustavo, vai ser você. Eu não mirei na cadeira, eu achava que nem tinha condições de ocupar aquela cadeira. Mas fui fazendo um trabalho, fui estudando, fui praticando, e isso me levou a conseguir esses avanços muito em torno dos problemas que existem e como eu consigo resolvê-los, independente se é o meu papel ou não naquele momento. Olha que interessante e importante para as pessoas que estão nos escutando, né? Que a grande maioria ou são líderes ou estão fazendo esse processo para ascender na carreira. Primeiro que você não mirava na cadeira. Nem achava, não era achava que nem tinha dava condição de ocupá-la, mas você tinha um foco muito grande em resolver problemas. Aparece o problema, independente se é seu ou não, você resolvia. Então foi quase que natural que à medida que você foi resolvendo os problemas, à medida que eles foram aparecendo, né, e resolvendo bem, e entregando um resultado, que você fosse ocupando aquele espaço. Isso é um ponto importante, porque a maioria das pessoas que têm promoções, primeiro elas fazem, para depois elas terem. É quase que uma regularização de débito da empresa com você. Exato. A maioria hoje quer primeiro ter para depois fazer. Não vai conseguir atingir, né? Porque a empresa precisa entender que você tem a capacitação para resolver aqueles problemas naquele nível. É por isso que ela te promove. Perfeito. E eu falo muito com com o meu time, que tem uma coisa que ninguém tira da gente, é o aprendizado que a gente gera. Então, quando a gente... e aí tem muito... Como a gente mira a nossa própria carreira. Então, nesse caso específico, era uma coisa que eu gostava de fazer e que me interessava fazer. Então, eu lidei com aquilo não como, eu tô fazendo um favor para a empresa. Eu lidava naturalmente com uma coisa tipo, eu quero entender como é que funciona e eu quero aprender sobre isso. Naturalmente me levou para uma promoção.
poderia ter me levado para fora da empresa num cenário de uma outra oportunidade. Por bem, que bom que foi dentro da mesma empresa. Então, mas eu falo muito com o meu time, olha, o meu papel muito de líder é te dar pista para você aprender e que se tudo der certo, eu vou ter a oportunidade de promover. Mas se eu não tiver a oportunidade de promover, mas você for para um lugar muito melhor, eu ainda fiz um papel de líder. Exato. Nós, enquanto líder, nós não podemos ser egoístas a ponto de achar que as pessoas que estão entregando o melhor resultado, estão capacitadas, a gente fica com raiva porque elas vão embora. Eu acho que é uma postura muito egoísta porque nós estamos trabalhando para que elas evoluam e para que elas possam, de fato, ter as melhores oportunidades de trabalho. Então, essa, para mim, é um valor muito importante quando o líder, ele treina as pessoas, desenvolve as pessoas para que elas possam ser potencializadas, seja na própria empresa, possam melhorar, né? E se não tiver condição, para que elas tenham outras oportunidades fora dali. Perfeito. E eu brinco que o bom pedido de demissão é aquele que você olha para a pessoa e fala assim, olha, eu não tenho nem vergonha, nem coragem de te fazer uma contraproposta, porque eu não tenho, dentro da minha estrutura, dentro do contexto organizacional, uma contraproposta para te fazer. Então, é gratificante quando você vê uma pessoa saindo para um desafio gigantesco. Óbvio que a gente gostaria que ela ficasse, né? Porque se ela está saindo para um desafio gigantesco, ela é boa, e normalmente é isso que a gente espera. Mas quando ela vai para um lugar melhor, que você não tem condições de ofertar, dá um sentimento de liderança cumprida. De um legado, né? Exato. Eu plantei ali alguma coisa, ajudei essa pessoa a potencializar e a gente espera que essa pessoa faça o mesmo pelas outras pessoas. Perfeito. Quando é que surgiu essa paixão que você tem? Porque quando você fala de dados, o seu olho até brilha. É muito interessante, assim, conversando com você, dado, resolução de problemas, o seu olho até brilha. Quando começou essa paixão por dados, por ter indicadores, por poder ajudar as empresas a pensarem de forma mais estratégica? Quando começou isso? Eu acho que isso está muito conectado ao meu perfil psicológico. Toda vez que a gente ao longo da nossa carreira, a gente faz milhares de treinamentos, milhares de testes psicológicos. Os meus testes psicológicos, eu sempre me identifico muito com eles. E as pessoas, não, você se conhece, você sabe. E ele sempre aponta para um caminho muito claro de eu preciso ter um lugar de segurança. E o meu lugar de segurança, ele é concreto. Então, eu consigo flutuar no feeling, né, no aquilo que eu já vivi, mas quando eu preciso expor a minha opinião, quando eu preciso levar uma decisão, eu sou muito embasado em coisas concretas. Então, o meu psicológico levou para isso e a minha própria carreira, de certa forma, me levou um pouco para isso. Porque no início eu trabalhei com desenvolvimento de sistemas, mas em determinado momento eu trabalhei com desenvolvimento de sistemas associado a indicadores. E aí eu comecei a entender o quão importante é você ter uma visão de métricas. E aí eu fui trabalhando isso ao longo da minha jornada e eu pratico isso o tempo inteiro. O tempo inteiro eu tento... eu tenho um problema, eu falo, olha, esse problema, qual que é o tamanho desse problema? Vamos dimensionar o tamanho desse problema de verdade. Porque se a gente olhar, problema a gente vai ter o tempo inteiro, mas o tamanho dele é que gera o esforço que você precisa colocar. Então, principalmente em tecnologia, que normalmente os problemas são muito críticos, então eu tô com um problema de pagamento. Qual que é o problema de pagamento? Qual que é o tamanho desse pagamento? É a empresa inteira? É um fornecedor de 5%? É o nosso maior fornecedor? Isso muda o tempo das ações, inclusive o calor que a gente está gerando. Então, eu sou de fato apaixonado por decisões em dados e como a gente constrói isso de forma orgânica e natural. Vamos explicar para as pessoas, tipo um beabá mesmo, porque a maioria dos gestores, isso pode parecer óbvio, mas não é, porque a maioria dos gestores não pensa baseado em dados, não pensa. Então eles vão muito assim, tem que atingir a meta, bora, vamos atingir a meta, mas eles não sabem acompanhar, eles não sabem validar, eles não sabem entender, eles não sabem o tamanho do problema. Você começou com um problema, vamos começar a trabalhar, né, com esse pensamento. Quem está nos assistindo, que tem vontade e que ainda não trabalha baseado em dados, a primeira coisa você trouxe aqui, você pega um problema. Explica pra gente quando você se depara com um problema, o que você faz? Primeira coisa é consensar aquele problema, porque às vezes o problema ele é meu, mas às vezes ele é o problema de outras pessoas, e às vezes a perspectiva do problema ele muda, né? Então, a primeira coisa, e eu sou muito de fato colaborar e combinar. Então, primeira coisa
temos um problema, esse é o... eu falo colocar o bode na sala. Ó, o bode da sala é esse. Depois que a gente coloca o bode na sala, fala, ó, então como é que a gente eventualmente mede esse bode? Né? E aí é onde o feeling muitas vezes ajuda, porque às vezes a gente precisa colaborar e às vezes o feeling, olha, um exemplo, um problema de pagamento, não é o tamanho do fornecedor que importa, é a quantidade de notas. Não, mano, quantidade de notas não representa. Então, mas nesse caso específico, é o nosso maior cliente. Então, a construção em torno do problema e muita gente contribuindo com ele. Fala, olha, entendemos que o problema é esse, a gente sabe qual que é essa métrica, agora vamos trabalhar em cima. Né? Eu falo que cadência é importante. Porque às vezes você combina um jogo, e aí o jogo, tá todo mundo feliz com o jogo. Aí na próxima interação, você não tá tão confortável com o jogo, e você tenta mudar o jogo. Aí você perde gestão. Porque você perdeu o ciclo de cadência. Então, ter consenso sobre os combinados e dar maturidade ao processo facilita bastante. Então, você pega o problema, vocês juntos, pelo que eu percebi, você trabalha muito de forma colaborativa. Sempre. Entendendo qual é o real problema, qual é a dimensão desse problema, o que esse problema ele impacta, em que áreas ele impacta, como que a gente consegue medir esse problema, e a partir daí, vocês começam a trabalhar em cima das ações para resolver esse problema. E é claro que o esforço que vocês usam, ele vai depender do impacto que isso vai gerar para a empresa, né, para o negócio. E o próprio problema e a métrica vai te mostrar se você está indo para o lugar certo ou não. Então, se você define, olha, eu tenho 10% de problemas de faturamento. Então, você já sabe naturalmente que o número é baixar de 10. E aí, mas você vai atacar 10 clientes, você vai atacar o maior cliente. Isso tudo você tem que combinar, colocar. A gente fala muito de plano de ação, né? Então, olha, o plano de ação com data, responsável e cadência de acompanhamento. Fala, olha, esse plano de ação está no seu nome, nós vamos fazer a atualização dos status semanal, quinzenal, o que for, e uma vez por mês nós vamos atualizar o número e mostrar para quem tem que mostrar. O que muitas vezes acontece é a gente se perder nessa jornada. Então, aquele combinado de atualizar semanal, quinzenal, se perde. E aí, porque você perdeu um processo, você não atualiza o indicador de novo. E aí, quando você vai olhar para ele de novo, talvez a métrica já mudou um pouquinho. E aí, você volta lá atrás e gera ineficiência. Então, combina com todo mundo, faz cadência e faz essa cadência acontecer. E aí, essa é uma responsabilidade do gestor. Do gestor. Né? Porque não tem jeito de você colocar, delegar isso para alguém que está na equipe, porque ele não tem nem força hierárquica mesmo para poder cobrar das pessoas. Ele pode até delegar, mas ele tem que ser, acima de tudo, patrocinador daquela ação. Né? Então, ele tem que falar, gente, eu estou acompanhando esse número, eu quero que esse número melhore, ou eu quero que esse número vá para determinada situação, eu quero que a gente resolva esse problema. E definição de responsáveis. Então, olha, o responsável por gerar a atualização do status é fulano. Mas você, ciclano, é o responsável da ação X. Né? Então, não necessariamente o gestor tem que acompanhar. Óbvio que quando a gente fala que o gestor, estando mais próximo, tende a ter uma menor distância do gap, né? Então, o gestor, a gente espera que ele tenha o nível de experiência até para lidar com tudo. Mas, e eu acredito muito que delegar é importante porque você cria, inclusive, uma jornada de sucessão. Mas patrocinar é fundamental. Não dá para o gestor, e eu já vi isso acontecendo, e em alguns casos eu até errei, fui o gestor que entrou desalinhado, de você comprometer o trabalho todo no sentido de que não estou entendendo. Quando você está próximo, você tem que ser o patrocinador e tem que ser a pessoa que fala, tá certo, e vamos em frente. Então, além de fazer essa parte, né, da decupagem mesmo desse problema, colocar os indicadores, acompanhar, colocar as responsabilidades, um ponto que você falou que é muito importante são os combinados. Isso veio muito lá da sua infância, né? Porque a gente combina, não sai caro. Os combinados. Isso é uma coisa que muitos gestores pecam. A gente não combina e a gente não coloca as responsabilidades e nem os prazos. A gente acha que entendeu, a pessoa acha que entendeu,
e no final das contas nada acontece. Nada acontece. E aí, a gente tem N metodologias de feedback, de contexto, mas eu acho que a gente ser o mais explícito possível é o caminho. Fala, olha, eu espero de vocês, ou espero de você, essa ação, e muitas vezes o que eu combino, eu falo, olha, eu não vou ficar te perguntando. Né? Então, se eu combinei com você uma atividade, você vai me dar um reporte semanal, ou vai dar um reporte quinzenal, eu não vou precisar ligar. E a cadência importa, né? Uhum. Então, assim, se a gente já tem um pouco da cadência, fica até natural para quem está executando. Né? Fala assim, olha, então hoje é sexta-feira, é dia de eu mandar o reporte para todo mundo. Então, isso facilita o jogo, mas é um combinado que você tem que fazer antes. Não dá para a gente tá esperando um resultado que não combinou com ninguém. Agora, e quando não existe estrutura de indicadores? Como é que faz? Começa pequeno com o que tem. Uhum. Então, eu lembro muito de um indicador que era um indicador de número de chamados. Não tinha lugar nenhum. E aí, o combinado foi uma vez por mês, e o combinado do indicador ele era para ser simples. Então, a gente vai olhar só como é que a gente fechava o número de chamados no mês. Eu pegava, entrava lá no sistema, tinha um trabalho, não era tão árduo, porque pelo menos nesse caso o processo já existia, mas eu ia lá, anotava num papel de pão, área, número de chamados, ia bonitinho na impressora, imprimia um papel e colava no mural. Então todo mundo sabia que dia 1º o mural ia estar atualizado com o número de chamados. Todo mundo ia lá e olhava. Foi o primeiro indicador, e depois a gente começa a criar cultura. Então começa com o que tem na mão. Né? Eu falo sempre, 2 indicadores que todo mundo entende e que são, muitas vezes, que conversam entre si. Para a gente não correr o risco da gente ter um indicador que ele não representa, que ele representa muito pouco o trabalho, que dê mais conforto do que a ação. Mas começa pequeno, começa com o que dá para fazer e sempre cadenciado, sempre com frequência, sempre com constância. E eu escolho esses indicadores baseado em quê? Entrei numa empresa, não tem indicador. Eu vou escolher baseado em quê? Normalmente a gente entra na empresa para resolver um problema. Uhum. Ninguém é contratado para fazer alguma coisa. A gente é contratado para resolver um problema. Então, no primeiro dia que a gente chega, a gente já sabe qual o problema que a gente tem que resolver. Esse é o primeiro indicador. Então, se a pessoa entrou para cuidar de contas a pagar, é um indicador de contas a pagar. Se eu entrei para atender chamado, é um indicador de chamados. Se é venda, é Se venda. É venda, é venda. Então, pegar aquilo que você tem para resolver de problema e começar a entender. E eu falo que é o seguinte, às vezes aquele indicador é olhar para o passado, né? Porque você acaba olhando. E vamos entender aqui, durante um mês, o que nós estamos tendo de número. Eu preciso primeiro medir. Eu falo muito com as pessoas assim, se você não tem nem a medição, Perfeito. Não adianta você partir para uma meta. Primeiro você tem que medir para saber o que nós estamos fazendo, a partir daí, o que nós estamos fazendo bem, o que nós estamos fazendo mal, e como é que a gente evolui a partir daquilo que a gente está fazendo. Perfeito. A meta, ela só... Até porque meta que não é factível, ela serve para nada. Exato. Né? Eu brinco às vezes que a gente acaba tendo um indicador que ele é mais reconfortante do que de ação. Então, você olha para aquele indicador e fala assim... Eu brinco que às vezes a gente já viveu isso várias vezes, né? Então, você vai na área técnica, o cara, não, tá tudo bem aqui, a gente tá com chamados controlados, e o diretor tá subindo 5, 6 vezes para prestar conta de que a TI não está entregando, porque simplesmente o número de indicador não conversa com o negócio. Então, às vezes a meta que está errado, ou às vezes você está olhando somente um número frio que você precisa ter um segundo número. Às vezes o número de chamado só não resolve, mas um NPS associado te mostraria que você teria outros problemas. Né? Mas começa com o problema que você está no colo hoje. E olha para trás, é importante mesmo olhar o histórico que eu tenho, e vai acompanhando cadenciado. Vai olhando. E aí, em determinado momento, combinar qual que é a meta que você vai de melhoria ou a meta de corte para acompanhar. E tem muitas... Eu recebo algumas perguntas assim... qual é a diferença entre KPI e OKR? Por que a gente usa um, por que a gente usa o outro? Vou perguntar para o especialista. Qual é a diferença e por que a gente usa um e por que a gente usa o outro? O KPI, normalmente, ele te mostra um estado atual, ou de uma janela de tempo. O OKR, normalmente, ele é um desenho de futuro. Então, eu falo que o KPI é uma foto
e o OKR é o filme. Então, o OKR é para onde você quer chegar, e aí você vai medindo o acompanhamento daquele OKR até chegar. Então, são níveis de maturidade, níveis de gestão associados muito aonde eu quero chegar e aonde eu estou. Então, é como se a gente fizesse o OKR como se fosse a meta e o KPI é seu desempenho, né? Exato. Você vai medindo... O OKR, no final das contas, é quase praticamente uma metodologia. Uma metodologia, mas simboliza exatamente isso. É onde eu quero chegar. É a meta. Né? No final das contas, acaba... Se a gente for simplificar para as pessoas, seria mais ou menos isso. Eu gosto muito de falar de indicador. De indicador, porque é independente. Se é OKR, se é KPI, se é balança de scorecard, eu falo, gente... E é um pouco que eu sempre falei, às vezes. Em tecnologia, a gente tem muitas bibliotecas, metodologias, frameworks. Framework é muito bom. Ele funciona como melhores práticas ou como o que funciona para a maioria das empresas da porta para fora. A gente está... Cada empresa é de um jeito. Então, eu sempre falo assim, olha, tudo bem que o biblioteca ITIL fala que indisponibilidade é a conta XYZ. No nosso caso, não funciona assim. Uhum. A gente não tem nem braço para calcular assim. Então, o nosso indicador de disponibilidade é esse. É o minuto que a gente achou o erro versus o minuto que a gente oficializou que não tinha. Ah, mas não é a melhor prática. Não é a melhor prática, mas é o que funciona. Início. Não, é o que funciona para cá. Né? Exato. Isso a gente tem que ser muito realista, porque às vezes é muito lindo quando a gente olha para as metodologias e fala, nossa, a gente quer implementar isso aqui, né? Quando começou o próprio OKR a ser muito difundido, todo mundo queria fazer baseado em OKR. Eu falo, gente, as pessoas não sabem nem fazer análise. Quer implementar OKR? 30, 40, 50 OKRs. Para uma área que às vezes não consegue olhar nem para o seu... Não consegue nem identificar o tamanho do seu problema. Uhum. Agora tem um outro desafio. Eu quero que você traz pra gente o seguinte. Quando acontece, e isso deve acontecer, pelo menos acontece nas organizações em que eu atendo, e também imagino deve ter acontecido com você, quando você tem um indicador, está acompanhando esse indicador, mas tem alguém acima de você que quer dar outra prioridade, quer fazer com que você faça outra coisa, ou seja, isso aqui é o que é para o negócio, é mais importante, mas sempre tem aquele, né, aquela pessoa, o diretor ou CEO que fala, não, mas para tudo que você está fazendo porque tem uma urgência, isso aqui é urgente. O que a gente faz? Eu brinco que às vezes o chefe a gente não contraria, né? Mas tem que trabalhar, demonstrar com fatos e dados. E outra veia, minha veia de agilidade, me permite falar que a gente nem sempre tem que fazer o trabalho todo exatamente igual e parar uma coisa a outra. Mas você pode combinar pequenos pedaços de trecho. Falar, ô chefe, o que você está mandando eu fazer não conversa nada com o nosso problema aqui. Mas vamos trabalhar os dois? Mas eu não vou trabalhar o seu problema inteiro agora. Mas eu vou combinar com você que esse primeiro pedaço aqui eu te entrego semana que vem, porque esse outro pedaço aqui também tá doendo. Então, quebrar em problemas menores e direcionar. Eu lembro de um caso eu vivi isso, que a gente estava com N problemas na operação e alguém falou, olha, precisa atualizar todas as máquinas até final do mês. Eu falei, olha, antes da gente atualizar todas as máquinas, a gente tem uma outra atualização para fazer. Se a gente não fizer isso, a gente vai ter muito problema. Eu falei, tem que fazer. Eu falei, então tá, eu vou começar a fazer, mas o que eu vou te fazer? Eu vou fazer um parque menor de máquinas. Esse parque de máquinas eu vou medir a quantidade de erros que a gente teve, e aí eu vou voltar e vou te contar. Porque se eu fizer tudo do jeito que você está pedindo, e a gente tiver um índice de problemas muito grande, a gente para a operação toda. E foi dito e feito. A gente fez um lote pequeno de máquinas, teve um índice de problema que na época era alto, né? E era natural da maturidade do momento. E eu levei para ele e falei assim, viu? Que, ó, ele fala, realmente, nessa quantidade de erro não dá para continuar, mas eu ainda preciso que a gente termine no final do mês. Falei, já. E aí a métrica ajudou a ação. Falei, gente, a gente não consegue mudar talvez a data de todas as máquinas, mas a gente consegue eventualmente mudar um pouco de prioridade. Então, nessa sequência eu falei, olha, eu não consigo te entregar todas as máquinas ao final do mês, mas eu vou te entregar 80%. E falar, não, 80%, mas 80% qual? Não, 80% era comercial, ele falou, não, já resolve. Então, quebrar o problema, não deixar ele ser do tamanho todo e mostrar com fatos e dados e às vezes experimentar
e provar que às vezes o seu ponto funciona, resolve. Se no pior das hipóteses o seu gestor não concordar, a gente obedece quem tem juízo, né? Mas a gente também, e eu falo com muita naturalidade, a gente não pode estar num ambiente que a gente não se identifica. Principalmente para quem está em início de carreira. Eu falo muito com todo mundo. Todo mundo tem um boleto para pagar, todo mundo tem um Pix para fazer mensal, mas a gente não pode se prender a isso a ponto de adoecer. A gente está num momento que tem muita gente adoecendo e é muito por conta de a gente não ter um propósito, não ter um contexto onde a gente se identifique. Mas dá para fazer. Dá para você mostrar com fatos e dados e dá para você provar. E na maioria das vezes, quando eu mostrei com fatos e dados, a pessoa, mesmo, talvez até contra gosto, às vezes não era meu gestor, mas era uma escala maior, falou, não, te escuto, precisa fazer ainda, mas você ainda tem razão. Esse, eu acho que reforçando, esse é um ponto muito importante. Quando, às vezes, a gente negocia muito pouco, como gestores, como colaboradores, a gente negocia muito pouco e a gente aceita muito as ordens, né? Assim, tem que fazer, vamos parar tudo e vamos fazer. E eu falo muito para as pessoas, a gente precisa, como parte da nossa função, fazer análise de impacto e mostrar, olha, talvez você não esteja vendo essa perspectiva, isso aqui vai acontecer. Esse aqui é o impacto que vai gerar. Imagina se você faz de uma vez e segue a ordem e a operação toda para. E nesse caso, o feeling ajudou, porque eu imaginei que teria um problema, mas foram os dados que mostraram que o meu feeling estava correto. Então, aquela visão de que o dado ele sobrepõe, às vezes a gente não vai ter o dado. E olha que interessante. Você usou o feeling para poder fazer a negociação, o que eu acho que todos nós precisamos fazer, não aceitar essas coisas, né, top-down. Mas o que reforçou que você estava certo é quando você pegou um lote menor e fez o teste. Quando você fez o teste e viu que ia dar problema, você teve o dado para mostrar, para poder provar. Então, a gente pode fazer isso no dia a dia. Você pode, a partir dos dados, fazer negociações melhores, né? Seja isso num lote menor, num lote pequeno ou num lote maior. Então, pegando um exemplo aqui, outro dia eu estava trabalhando, né, com um time, as pessoas viraram e falaram assim, porque o comercial sempre tem... É engraçado, né, assim, de quem que é a culpa? Quando acontece um monte de problema, é do comercial, né? Eu fico brincando que o comercial é o que traz mais resultado, né, porque é ele que tem que vender, mas eu que levo a culpa de um monte de coisas, né? Claro que tem, né, ali, ó, as responsabilidades. Mas aí eu virei para as pessoas e falei o seguinte, vocês mediram? Quais são os principais problemas que aparecem? Em que proporção que isso aparece? Centralizado em quem? Tem algum cliente específico? E quando as pessoas não sabem responder, eu falo, você não tem nem dado para negociar com o seu gestor. Porque se você não faz essa análise e só fica reclamando, você não traz a solução. É o feeling que nem sempre está certo, mas que os dados não mostram aquilo claramente. Sim. Então, você tem a clareza de que existe um processo, mas a maioria de nós faz o quê? A gente reclama. Ao invés de falar o seguinte, ok, o que está acontecendo? Quais são os fatos? O que mostra isso? Ao invés de levar para o pessoal, porque a gente leva muita coisa para o coração. Todos nós, colaboradores e gestores, a gente leva muita coisa para o coração. Então, ao invés de levar para o coração, se nós começarmos a mapear e mostrar esses resultados, nós teríamos muito mais rapidez e fluidez na resolução de problemas. Perfeito. E é um desafio muito grande para indicadores quando a gente precisa mostrar muitas vezes que é o nominal daquele problema. Porque as pessoas acostumam levar para o coração. Falar, fulano, aí lá vem o indicador que vai me mandar embora. Eu falei, o indicador não manda ninguém embora. E muitas vezes, e é um exercício muito forte que tem que fazer, olha, o indicador ele mostra um fato. O fato, eventualmente, ele tem que direcionar uma ação. Né? Então, se eventualmente o seu nome está citado num indicador, eventualmente de desempenho ruim, lide com esse fato. Né? E eu, enquanto construindo indicadores, eu tento também colaborar com a solução. E até, muitas vezes, contra a medida de governança, se você se envolver. Né? Mas eu falo assim, olha, como governança adaptativa, eu sempre gostei de falar, olha, eu entendi o seu problema, eu entendi onde pode e eu quero te ajudar.
às vezes, mas o dono ainda é você, é o seu nome que tá lá, entenda que o fato é sobre você, eu sou o gerador da informação, quero te ajudar, mas é o seu nome lá. E empresas que têm cultura de erro, de tolerância ao erro, isso é muito natural. A gente trabalha muito natural, tipo, olha, o fulano, vamos ajudar o fulano. Óbvio que empresas que trabalham menos a cultura do erro é muito ruim. Você tem um nome, e aí, para quem está chegando, para quem está numa empresa, entender a maturidade da empresa, a cultura da empresa é fundamental. Não dá para a gente aplicar uma receita de bolo, e é onde muitas vezes metodologias falham, porque a gente tenta aplicar uma receita de bolo e ignora a cultura. Isso. Esse é um ponto muito crítico que aparece porque a maioria das pessoas, quando são contratadas para resolver um problema, e eu já vi isso acontecer inúmeras vezes, o gestor fala assim, né? O CEO fala, eu quero que você resolva esse problema para ontem. Só que a pessoa, estatisticamente, ela precisa de pelo menos 90 dias, já tem estudos científicos mostrando, livros de Harvard publicados, ela precisa de 90 dias para trabalhar esse processo da adaptação. Eu preciso entender a cultura, entender as pessoas, por que esses problemas estão acontecendo. Eu preciso trabalhar um processo colaborativo até para ela não ter resistência por parte das outras pessoas. E aí as pessoas chegam querendo resolver todos os problemas, chutando a porta, sem entender a cultura, começa a propor um monte de coisa e as pessoas não sabem. Gera uma resistência danada e o trabalho daquela pessoa, ao invés de ser facilitado por quem está na empresa, acaba tendo que superar uma série de barreiras porque ele não fez esse processo bem feito. E gera, inclusive, uma pressão muito pesada no entorno. Então, o gestor acaba tendo que patrocinar demais aquela pessoa. Isso e é extremamente ineficiente. E o tanto de sabotador que acontece, as pessoas sabotando o processo, fofoca. Então, assim, eu sempre falo, olha, você precisa fazer um plano de 90 dias. A primeira parte, então, para quem está assumindo, está mudando de empresa, isso acontece para várias possibilidades. Ou você está assumindo um cargo de gestão, ou você está mudando de empresa. Quando você muda, você está mudando de contexto, de cultura, de estratégia, muda completamente. É como se você estivesse assumindo um novo cargo de gestão, né? De forma que, olha, eu nunca vi isso aqui é novo para mim. Se o gestor ele não se adaptar primeiro, não entender aonde ele está, não entender da cultura, a chance dele dar certo na empresa é muito pequena. Exatamente. Ou ele pode até dar certo, mas o tanto de resistência que ele vai enfrentar é muito grande. Aí você começa a trocar a equipe, né? As pessoas começam a pedir demissão, turnover. Então, segurar isso tudo, você tem que ter um patrocínio muito grande. Geralmente quem contrata patrocina, mas eu fico pensando, a que custo? A que custo? Eu já passei por isso como gestor algumas vezes particularmente, é desgastante às vezes. Você ter que, muitas vezes, reforçar um patrocínio sobre uma pessoa que você conhece, que você confia, mas que por conta do ambiente, ela não tem a facilidade, eventualmente, que você precisaria conduzir. É muito ruim, é desgastante demais, inclusive para o gestor. Sim. E aí, eu acho que tem duas grandes habilidades que o gestor ele precisa nesses momentos em que ele precisa se adaptar, principalmente a uma nova cultura. Humildade. Você está entrando lá, as pessoas estão lá antes de você. Você precisa entender o que está acontecendo. Porque quem estava lá fez o que ele podia, nas melhores condições que ele tinha, né, numa cultura que existia, com as ferramentas possíveis. Porque muita gente acha, eu vim aqui para poder resolver o problema. E às vezes você vai ter as mesmas dificuldades que os gestores que estavam ali tiveram também. Os meus maiores detratores e os meus maiores parceiros são sempre pessoas com muito tempo de casa. Exato. Porque o detrator é aquele cara que... E aí é muito do perfil da pessoa. E momento, cada um a gente tem que respeitar o momento de cada um, né? Mas é aquele perfil do tipo... Eu já tentei isso várias vezes, isso nunca vai acontecer aqui. Então essa pessoa, ela te sabota, às vezes não é nem intencionalmente, mas a pessoa que conhece muito do processo, muito da cultura, e te recebe, que você consegue, e aí também é um papel muito forte de quem tá chegando, Sim. Que, como você falou, de ser humilde, de falar, olha, eu tô aqui para ajudar, e essa pessoa entende que de fato você tá lá para ajudar, é a pessoa que mais ajuda. Porque ela vai te contar como é que funciona o processo, mas ela vai te contar também como é que é, por que aquela entortadinha de processo existe. Exato. É o que tá ali que muitas vezes, se a gente não vai com essa humildade, É o indizível que
que normalmente é o que sabota a gente que tá chegando recente. E que você não conhece. Né? Então, eu acho que é isso. É humildade. Outro que você falou é a escuta e a capacidade de fazer perguntas. Essas, né, fico brincando que escuta e capacidade de fazer perguntas e a humildade, elas são habilidades essenciais para qualquer gestor em processos de mudança, em novos ambientes, principalmente quando a gente vai mexer com dados. As pessoas não gostam muito de dados, tem uma certa resistência, exatamente porque eu vou medir alguma coisa e se não tiver bom, aparece. Pegando esse gancho, você já pegou alguma equipe que você entrou e você teve que lidar com resistências ao implementar dados? O que mais acontece? Inclusive com equipes que já tinham dados, já tinha informações. Eu já peguei time que tinha dashboards de 5, 6, 10 indicadores e que eu falei, gente, vocês não estão olhando para a realidade. Não, estamos sim. E eu falo que, às vezes, o indicador, ele mostra, mas o ambiente vai ser muito mais sintomático. Eu já peguei times que eu brincava de indicador melancia. Você olhava pro dashboard, ele tava lindo, ele tava verde, de fora a fora. Aí eu brinco de indicador melancia porque ele é verde por fora e vermelho por dentro. Cheguei, tava todos os indicadores lindos, aí toda semana tinha que prestar conta na diretoria porque alguma informação, em tese, associada àquele indicador não era confortável. Não era confortável. Então, ser humilde e falar, gente, vamos... Deixa eu trazer um contexto. Aí eu brinco, às vezes, de usar... Você falou humildade, eu sou mineiro, né? Mineiro, às vezes, costuma comer pelas beiradas, e eu brinco... Eu chegava sempre usando a carta do novato burro. Falei, gente, olha, sou o novato burro aqui, deixa eu fazer uma pergunta. E é o que você falou, perguntar. Falei, olha, vocês estão falando que tá tudo verde, mas por que o comercial tá reclamando que a gente demora para entregar? Por que o jurídico tá falando que tem muita pendência? Por que esse número aqui não conversa com o negócio? Aí o cara fala, não, porque isso aí, a nossa métrica de padrão, e foi um número que eu já vivenciei e falei, gente, vocês estão falando que não tem nada pendente, ou tinha 5 coisas pendentes, só o jurídico tem 10. Não, é porque o jurídico não abriu a demanda com a gente aqui. Eu falei, gente, mas o jurídico sabe que tem que abrir a demanda? Não, o jurídico sabe. Falei, sabe mesmo? Vamos lá perguntar para ele. Aí você perguntava para um advogado, falou, advogado, aquele problema que estava com você, você abriu a demanda? Eu falei, não sei nem o que é isso, eu tenho 2 semanas de empresa. Aí eu falei, e aí? O advogado é novo. Mas aí eu falei, não, cara, você falou que todo mundo do jurídico sabe. Te mostrei um advogado da área jurídica que falou que não sabe o que é um chamado. Então, vamos... Aí a gente começa a ter um pouquinho mais de propriedade, né? E falar, tá vendo? Fatos e dados. Você me falou que todo mundo sabe, te mostrei uma pessoa que não sabe. Então, vamos ser humildes e vamos entender que a gente também falhou no processo. E vamos revisar. Então, olha, já temos um papel. Pode ser que as pessoas não tenham aberto a demanda. Ou então pode ser que a gente tenha falhado. Então, é mostrar muito com fatos e dados. É muito perguntar, é muito entender, respeitar também um pouco da cultura. Então tem casos que a pessoa fala, aqui ó, o jurídico já falou que não vai abrir demanda e isso é histórico. Ou o comercial falou que tá muito ocupado, que não vai abrir demanda nada não, que manda por e-mail. A gente volta, aí senta todo mundo, recombina e mostra qual que é o tamanho. Fala, olha, temos um processo, já tá combinado com a empresa quase toda, ou tá combinado com a maioria das áreas, todas as áreas abrem, e eu preciso que você também faça isso. E toda vez, a cadência, falou, olha, eu tô te mostrando que quando você me segue o meu processo, eu te atendo. E eu estou falando formalmente que quando você não segue o meu processo, você não pode falar que eu tô te devendo. E aí a gente começa... E aí você dá tranquilidade pro próprio time, que entende que também você tá lá pra somar, mas também coloca um pouquinho as rédeas de que as coisas precisam funcionar de forma processual, que existe um contexto para as coisas acontecerem. Não é simplesmente, eu vou medir o indicador e... Tá tudo verdinho, mas na verdade né? Eu adorei esse negócio do indicador. Vou usar esse indicador melancia, porque eu acho fenomenal. Achei fenomenal essa analogia que você fez. Eu sempre brinquei. Eu escutei isso de um gestor e falei, gente, realmente. E era isso. A gente olhava pro indicador, ele estava verde, uma operação estava todo mundo gritando. Tudo bombando. O contrário, às vezes, é raro, mas também acontece. Às vezes, tá lá o indicador vermelho, mas não tá ninguém preocupado com ele. Você fala, não, e o indicador vermelho? Não tem nada. Aí,
é o principal sintoma de que você tem um problema de indicador, é que ele não gera nenhuma ação ou ele não mostra como é que tá a sua operação, o seu termômetro. Então, eu quero resolver 50% dos problemas. Estamos em 5%. Não, tudo bem. Então, aí alguém tá gerando aquele indicador, tá perdendo um tempo. Tá dando trabalho, tá perdendo tempo. E não tá servindo para nada. Talvez o indicador também não esteja atrelado aos resultados do negócio. Provavelmente. Né? Porque... E isso é uma preocupação que nós temos que ter como gestores, porque hoje a gente tem um tempo restrito. Problemas estão acontecendo. O tempo inteiro. Nós estamos vivendo, resolvendo problemas. Então, nós precisamos otimizar o tempo da nossa equipe para que eles façam realmente aquilo que faz sentido para o negócio. Agora, se nós não tivermos a clareza do que é importante, a gente também não consegue passar isso para o time. Perfeito. Né? Falamos de resistência de equipe, me fala os principais desafios. A gente gosta muito de falar de desafio aqui, né? Porque todo gestor enfrenta, ao longo da sua carreira, vários perrengues. Quais foram os perrengues principais que você enfrentou e como é que você lidou com esses perrengues? Como é que você conseguiu lidar com eles? De maneira mais ampla? Dá uns exemplos pra gente. Eu gosto de uns exemplos. Pega uns exemplos específicos, assim, sabe? Onde é que você caiu? Onde é que você escorregou? Você falou, isso aqui, se eu tivesse um pouquinho mais de experiência e maturidade, eu não teria feito. Eu sou de TI, então o mais que a gente pega é perrengue. Né? Eu já peguei casos que a gente dimensionou um problema e ele era muito maior. Então, já vi um caso que a gente fizemos todo o processo. Erramos só erramos exatamente no que eu brinquei, que talvez seja bom, né? De gestão de indicadores. Fizemos toda a conta de orçamento, de dimensionamento de máquina, de proporção de uso. Aí, no primeiro ciclo de execução, os primeiros ciclos, a gente viu que a máquina estava muito, muito mais abaixo e que em dias, talvez um pouco mais de um mês, a gente teria um problema muito sério. E aí, chamar todo mundo, entender. E aí, eu falo que a cultura do erro, às vezes, ela é importante no sentido de não errar a mesma coisa sempre, né? Eu brinco que, às vezes, eu dei exemplo para o meu time que perder pênalti. Se você perder um pênalti no treino, ninguém lembra, mas se você perder um pênalti na final da Copa do Mundo, vai ser eterno. Então, que é diferente a gente falar que nós somos tolerantes ao erro, todo mundo deveria ter uma tolerância maior ao erro, mas a gente tem erros que são erros inegociáveis, né? Mas entender aquele erro e falar, olha, erramos aqui, vamos entender onde que a gente errou, mas é uma atividade em paralelo que a gente tem que corrigir o problema. Né? E o problema nesse caso vamos dimensionar, vamos recombinar, vamos contar, vamos buscar dinheiro de onde tem que buscar dinheiro para não estourar a conta completa. No final das contas, a gente conseguiu reestabelecer a operação. Outra coisa que eu já sofri muito com indicadores é, às vezes, apaixonar demais pelo indicador e esquecer de fato do problema. Então, já tive casos, e eu lembro um caso muito claro, que o indicador era maravilhoso, ele era padrão de mercado, ele tinha N variâncias, todo mundo concordava, mas eu demorava 4 horas para gerar aquela informação. E aí, uma coisa que eu também falo sempre, que é melhor um indicador feio, que ele está atualizado, do que um indicador lindo, maravilhoso, que está desatualizado ou que está errado. Então, é um caso que eu lembro muito, eu demorava quase 4 horas com 2, 3 pessoas para pegar 55 dados de algum lugar para consolidar numa coisa só. E o mais interessante, te escutando, é que quando a gente trabalha muito baseado em dados, você percebe essas coisas muito rápido. Quando você se apaixona por um indicador, você fala, gente, eu estou perdendo 4 horas, será que ele realmente é funcional? Ou... eu estou aqui apaixonado pela solução. Será que realmente essa solução é a que vai me trazer aquele resultado? Você faz a solução. Ela não te trouxe nem 1/3 do resultado. Você fala, não pode ser isso. Então, quando a gente realmente tem essa visão de dados, fica mais fácil a gente não ficar tão apaixonado, né? Ou pela solução, ou ficar muito focado no problema e, de fato, partir para uma solução. Eu acho que de tudo que a gente conversou, o que mais me marcou foi o seguinte: se você tem um problema na mão, resolva o problema. Vamos errar,
né? Durante o caminho, a gente vai errar. Se a gente tiver numa cultura em que errar não gera aquele processo de culpabilização, melhor. Porque a gente sabe que quando a gente está numa empresa em que a cultura é de primeiro achar os culpados para depois resolver o problema, a gente perde muito tempo. E se a gente for colocar na ponta do lápis e medir, a gente perde muito mais tempo, muitas vezes, achando o culpado do que resolvendo o problema. E o que vai gerar impacto para a empresa? É achar o culpado ou resolver o problema? Acho que essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. E eu acho que isso foi o que desenhou a sua história inteira, né? De olha para o problema, o que é que a gente vai fazer? Vamos achar a solução, independente de em que esfera ele está. E aí, pelo que você falou, foi tudo, né? Assim, olhando quando você entra numa empresa, deixa a gente entender esse indicador. Para onde nós estamos caminhando? Por que está tendo esse problema? O que estamos fazendo diferente? Então, resolver problema, ele não está desconectado das perguntas. Para eu resolver problemas, eu preciso ser um perguntador. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E é um pouco de ir de ponta a ponta, conversar com as pessoas, escutar a história das pessoas. Então, às vezes, aquele indicador ou aquele problema, ele tem uma história que também é muito rica sobre a origem. Fala, eu já peguei casos que eram assim, olha, esse problema é que você não pode mexer. Não mexe aqui, aí quando você vai entender, aí tem um contexto cultural, do tipo, olha, esse aqui foi um fornecedor de 50 anos atrás, só o cara que mexe, aí você vai conversar às vezes com o dono da empresa e falar, olha, isso aqui eu não quero que mexe, isso aqui é coisa minha, é um fornecedor que eu contratei, é amigo meu de infância, que eu pago pra ele cuidar disso aqui, e aí você vai falar assim, tá bom, entendi, ele não faz parte do problema, já que ele é a realidade, deixa ele aqui, nós vamos trabalhar em torno e conversar, perguntar muito. Não ser... Mas você falou um ponto legal, não ser... não fazer julgamento daquele problema. Sim. Ir de coração aberto, de escutar aquilo, e anotar, olha, eu não sei se isso poderia ser feito de outro jeito, mas vou respeitar que está sendo feito assim. E aí trabalhar muito mais no contexto de melhoria do sentido, olha, e se a gente fizer desse jeito? Falando, acho que pode fazer. Se você falar, não, você tá fazendo errado, tem que fazer desse jeito aqui... Você já arma resistência já acabou. E eu falo para empresas que têm modelo de culpa, o dado também vai ajudar. Porque às vezes dimensionar o tamanho do problema. Isso. Então, sou de área de TI, a área de TI normalmente tem seus problemas, então você fala, olha, estou com problema de pagamento. Qual que é o percentual de problemas? Porque uma coisa todos os pagamentos estão com problema. Eu vou parar tudo que eu estou fazendo agora e vou resolver. Não, eu estou com 5% de pagamento. Vou trabalhar nisso, mas eu não vou parar todo mundo, porque eu tenho um outro problema que eu preciso que todo mundo pare. Ou, no melhor dos mundos, que não é que todo mundo pare, mas que a gente consiga cadenciar as coisas. Indo para o nosso final... Já? O que você indica para as pessoas? Pode ser um livro, uma experiência que foi importante para você, que você gostaria de compartilhar aqui no final. Para as pessoas, principalmente, que estão começando nesse processo de dados, de estratégias, de decupar esses problemas, entender um pouco mais. O que você indica? Eu leio muito, mas eu sou péssimo para indicar. Péssimo. Mas a minha experiência, a minha vivência é de prática. Então, eu convido todo mundo a praticar. Então, olha hoje e fala, olha, qual que é o problema que está hoje na mesa, que está no colo, e vamos fazer o máximo de perguntas possíveis sobre ele e aprender um pouco mais sobre aquele problema que a gente saber mais hoje do que eu sabia ontem. Naturalmente, isso vai trazer mais ideias de como resolver aquele problema. E, se puder medir isso, mais fácil, porque você vai conseguir, inclusive, saber se você está no caminho certo. Mas pratica. O tempo inteiro, eu sou de praticar. Maravilha. Quero deixar uma indicação aqui para vocês de um livro que chama Qual é o Seu Problema? Já li. Não é um livro muito fácil de ler, né? Mas ele, principalmente ali nas partes iniciais, ele ajuda muito algumas perguntas, a gente entender de fato qual é o real problema. Porque às vezes a gente vem com um problema que não é o problema real. Quando a gente começa a fazer perguntas, a gente vai mergulhando, entendendo que o problema pode ser outro. E ele ajuda a gente a pensar em algumas perguntas para poder aprofundar um pouco mais essa visão de qual é o problema.
E um outro ponto é, quando vocês forem resolver um problema, vai com o coração aberto. Isso ajuda bastante a gente a não estar envolvido com as emoções, né, e querer achar uma resposta rápida. Esse também é um grande desafio para o gestor. Ele quer resolver rápido, mas ele não quer entender qual é o problema que ele está resolvendo. E às vezes o problema já está com outra pessoa que também já tem a emoção dela envolvida naquilo. Então, a gente tem que ter muito essa gestão emocional para lidar, porque resolver problemas, ele demanda não só a parte de escuta e fazer perguntas, mas uma boa gestão da emoção e de saber o seguinte, o problema não é do outro, a culpa não é do outro, nós precisamos juntos pensar de uma forma estratégica para resolver. Muito bom, muito bom. Eu ficaria mais um tempão conversando aqui. Você quer indicar o seu LinkedIn para as pessoas? Quem quiser te acessar, qual é seu LinkedIn? Gustavo Montes BH. Ótimo. Vai aparecer aqui também na nossa telinha no vídeo. E eu quero deixar para vocês aqui as minhas redes sociais, vão aparecer aqui embaixo. Se você gosta de assuntos de gestão, comunicação, liderança, eu te convido a acessar os nossos canais. Existem outros episódios do Liderança Sem Rodeios, que você pode assistir também, cada um com uma perspectiva diferente, aproveitando as habilidades dos gestores que são entrevistados aqui. Quero agradecer você que ficou até o final. Uma boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver assistindo, qual é o horário, a gente não sabe. Mas até o nosso próximo episódio do Liderança Sem Rodeios.